Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Vamos hoje começar o módulo 3. Peço para vocês pegarem aí e abrirem nas páginas 8 a 12. E o gênero textual de hoje é a quarta capa de livro. Vamos abrir então nas páginas 8 e 9, em que temos a abertura do capítulo 7, Por um Mundo Mais Inclusivo. O que seria isso? O que seria inclusão? Há algumas semanas eu enviei uma história para vocês, Gabriel e as Visitas Especiais. Vocês se lembram dessa história? Nela conta a história de uma garotinha que tinha problemas de audição e um menino que tinha problemas de visão. Todas as pessoas têm direito à educação, saúde, trabalho, esporte e lazer. Para fazer valer esses direitos, precisamos lutar por uma sociedade mais justa que não exclua ninguém, por um mundo mais inclusivo. Observem a imagem e lembre-se de todos os ensinamentos que vocês aprenderam com a história de Gabriel e as Visitas Especiais. Descreva a imagem, o que você vê. Que impressões essa imagem causa em você? De que forma podemos lutar por um mundo que não exclua pessoas com deficiências? Na história, nós aprendemos que, mesmo sendo deficiente visual e auditivo, tanto a menina quanto o menino podiam fazer o quê? Podiam brincar, podiam estudar, podiam aprender, podiam contar histórias. Enfim, eles não precisam ser excluídos por ter essas deficiências. Início de conversa. A comunicação é o modo de nos relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares. Você já teve dificuldade para se comunicar com alguém? De que forma resolveu isso? Compartilhe suas experiências. Então, uma questão aí oral. Observe abaixo a quarta capa do livro O Silêncio de Júlia, que fala sobre uma menina com deficiência auditiva. Júlia é uma menina muito feliz, mas que nunca tem companhia para brincar, até que um dia ela conhece seu novo vizinho, o André. Antes da gente ler e saber um pouquinho mais sobre a Júlia, o que seria a quarta capa de livro? Como é que é feito um livro? Então vamos ver um vídeo em que vai contar para a gente um pouquinho como é feito um livro e depois a gente retoma para a quarta capa do livro O Silêncio de Júlia. Uau, quanto livro! Fala baixinho, Kika. Nós estamos em uma biblioteca. Olha que livro legal, mãe! É lindo, Kika. De onde vem o livro? Da prateleira, ué. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Nossa, quem é você? Meu nome é Flávio de Souza e sou escritor. E a história dos livros começa com os sábios chineses. Lá pelo ano de 1040, eles já faziam livros de magia. As letrinhas, que a gente chama de tipos, eram feitas de argila. Os chineses molhavam os tipos com tinta e usavam como um carimbo. Depois os lavavam para serem usados novamente. Em 1438, um alemão chamado Gutenberg inventou os tipos de metal. Ele juntava os tipos em palavras, frases, parágrafos e páginas. Aí molhava esse carimbo com tinta e apertava no papel branco. Estava nascendo o que a gente chama de imprensa. Em 1714, a máquina de escrever foi inventada na Inglaterra. As gráficas se espalharam pelo planeta e o livro começou a virar uma mania mundial. Hoje, milhares de escritores como eu transformam suas ideias em livros. E de onde vem a ideia? Esse é outro capítulo. Olha, eu não sei bem de onde vem a ideia, mas eu acho que vem de um lugar da cabeça onde se misturam todas as histórias que você ouviu, assistiu ou leu. E de onde vêm os desenhos? Primeiro o escritor, que sou eu, escreve. Aí o ilustrador primeiro lê e aí ele tem umas ideias, assim, a partir das inscrições dos personagens, ele pensa como que o personagem vai ser, faz uns esboços, uns primeiros desenhos e depois passa para o computador.
Aí, geralmente, antes de passar para o computador, ele conversa com o escritor, para ver se está tudo certo, se tem alguma coisa que ele imaginou errado. E o legal é que, às vezes, o ilustrador, a pessoa que desenha, ele não só ilustra o que está escrito, mas ele põe coisas a mais, que isso é que é legal. O próximo capítulo é a diagramação. Diagramação é o nome do processo de montagem do livro. No computador, o texto escrito se junta aos desenhos ou fotos. O diagramador escolhe o tipo de letra e o tamanho. Escolhe o lugar ideal para colocar as ilustrações e deixa o livro bem bonito. O próximo capítulo é o fotolito. Um filme onde toda a diagramação do livro que está no computador é fotografada. O fotolito é transportado para uma chapa de alumínio. E está pronta a matriz. Matriz? Matriz é o molde que serve para fazer a impressão dos livros na gráfica. Depois de impressos, os cadernos são costurados e a capa é colada. Último capítulo, Kika. Os livros estão prontos para serem distribuídos e vendidos nas livrarias e lidos por um montão de gente, nas casas, escolas e bibliotecas. E a nossa história acaba assim, com um lindo fim. Uau! E aí, Kika, gostou do livro? Amei! Que livro legal que o escritor criou e o ilustrador desenhou e o diagramador diagramou e que virou um fotolito que gerou uma matriz que foi o molde para fazer um montão de livros que foram costurados e colados e depois chegaram até aqui. E como todo mundo diz, que final feliz! Nossa, Kika, de onde vem tanta cultura na literatura? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho bem escrito. E até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Bom, então agora nós vamos ler a quarta capa do livro. Só que, o que seria a quarta capa? Então, a gente sabe que um livro ele é formado por capa, a gente sabe que ele tem uma lombada, a gente sabe que aqui dentro nós temos as páginas que nós chamamos de miolo, mas o que seria a quarta capa? É a parte de trás do livro, também chamada de contracapa. Aqui na quarta capa, ela traz pra gente algumas informações do que a gente vai encontrar no livro, sem dar muitos detalhes, mas alguns detalhes importantes com a intenção de atrair a atenção do leitor. Então vamos ler agora a quarta capa. No jardim de Júlia, os passarinhos cantam, mas ela não pode ouvi-los. Ela também não escuta o ronronar do gato, o latido do cachorro, a buzina dos carros, o ruído dos aviões. Mas, em breve, Júlia terá um companheiro de brincadeiras. Ela aguarda a chegada de seu novo vizinho, André. Os dois precisam superar suas dificuldades de comunicação para partilhar segredos e brincadeiras. Interessante, né? Ficaram com vontade de ler a história? Eu fiquei. Pierre Conan, nascido na Bélgica em 1934, é poeta, romancista, professor de literatura e roteirista de HQ, indicado 2 vezes ao prêmio Hans Christian Andersen, o prêmio mais importante da literatura infanto-juvenil. Possui mais de 100 obras publicadas, entre elas o livro O Silêncio de Júlia. Você costuma ler as informações da quarta capa antes de comprar ou pegar emprestado um livro? Por quê? Se não, deveria, porque ele traz algumas informações importantes que podem mostrar se vamos ter interesse na leitura ou não. Muitas vezes a gente começa a ler um livro sem ler a quarta capa, sem ler uma resenha, sem saber do que se trata, e a gente acaba se decepcionando um pouco com a leitura, porque não era uma leitura que nos iria... não vai do gosto do que a gente gostaria de ler. E aí o que acontece? Você desiste da leitura, porque a leitura é muito chata. Eu comecei a ler um livro e o livro era muito chato. Não é que o livro era muito chato, o livro não era do seu interesse. Existem livros para interesse de todos, e é sempre importante a gente saber qual é o livro certo para a gente se apaixonar pela leitura.
O que mais chamou sua atenção na quarta capa do livro O Silêncio de Júlia? Então, mais uma questão oral. Interpretação escrita. Qual é o assunto abordado no livro O Silêncio de Júlia? Olha, a gente já falou isso desde o começo da leitura, né? Ele está tratando sobre o tema de uma menina com uma certa deficiência e que tem dificuldade em se comunicar por razão dessa sua deficiência. E ela se sente muito sozinha, mas ela está muito feliz porque ela vai ganhar um amigo. Por que Júlia não consegue ouvir os sons do passarinho, do gato, do cachorro, da buzina e do avião? Por conta da sua deficiência auditiva. Contorne o nome do novo vizinho que Júlia está aguardando. Marcelo, Paulo, Rafael ou André? 4. Por que a Júlia e seus novos amigos precisam superar as dificuldades de comunicação? Respondam aí. A amizade supera as barreiras da comunicação e as dificuldades da deficiência. Essa foi uma das lições que a gente aprendeu com o livro Gabriel e as Visitas Especiais. Pinte abaixo a imagem que corresponde à expressão do menino que aparece na quarta capa do livro. Será que ele está feliz? Será que ele está triste? Será que ele está com raiva? Ou será que ele está chorando? 6. O texto que aparece na quarta capa de um livro é chamada sinopse. Assinale com um X a alternativa correta sobre o objetivo desse texto. Apresentar um texto jornalístico que informa um fato real ou apresentar informações sobre o livro e despertar no leitor a curiosidade ou vontade de ler aquela história. 7. Assinale com um X os itens. Então, é mais que um. Os itens apresentados na quarta capa de um livro que você leu. Informações sobre o conteúdo do livro, imagem que tem relação com o conteúdo do livro, título e nome do autor do livro, código de barras e nome e logomarca da editora responsável pela publicação do livro. 8. A que público é destinado o livro O Silêncio de Júlia? Como você chegou a essa conclusão? Bom, a quarta capa de um livro é um gênero que costuma apresentar a sinopse e as imagens relacionadas ao conteúdo do livro, com a finalidade de despertar no leitor o interesse pela leitura desse livro. Bom, essas são as atividades da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Envie as respostas, aqui está com o Google Classroom, não é para vocês, é no Class App. Envie as atividades de vocês lá para mim, para eu poder verificar o desempenho de vocês. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!